Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre pontos de máximo e mínimo absolutos, tá? Então, recentemente a gente falou sobre pontos de máximo e mínimo relativos, tá? A noção de ponto de máximo e mínimo absoluto tem semelhança com a noção de ponto de máximo e mínimo relativo, mas não é a mesma coisa, tá? Mas justamente o nosso ponto de partida pode ser aqui uma situação em que a gente tem dois pontos de mínimo relativos, no x2 um ponto de máximo relativo. Mas vamos notar aqui, né, que existe uma diferença entre x1 e x3. O x1, ele é especial, tá? Por que isso, né? Primeiro vamos olhar o x3 aqui, tá? A função admite em x3 o menor valor localmente, né? Se eu me afastar um pouquinho de x3, a função vai aumentar de valor, vai assumir um valor maior do que em x3. Ou seja, f de x3 é menor ou igual que f de x, desde que x esteja próximo de x3. Mas se eu me afastar muito do x3, vier aqui para o lado do x1, a função vai cair de valor e o valor da função aqui vai ser menor do que é em x3. Então, essa característica de x3 de minimizar o valor da função é uma característica local, só funciona nas proximidades do x3. Se x estiver longe de x3, pode ocorrer de f de x3 ser maior que f de x. Tá? É só pegar um valor de x aqui por aqui, tá? Nas proximidades do x1. Mas x1 satisfaz uma propriedade bem mais forte, né? Por mais que a gente se afaste de x1, os valores da função são sempre maiores do que no x1, tá? Então, o que acontece, né? Em símbolos, a gente tem que f de x1 é menor ou igual que f de x, qualquer que seja x real. O x1, ele é chamado um ponto de mínimo absoluto, tá? Então, vamos definir o que são os pontos de máximo e mínimo absolutos. Vamos supor que eu tenha I um intervalo e f de I em R uma função. Eu vou dizer que x0 em I é um ponto de máximo absoluto para f, se f de x0 for maior que f de x para qualquer x em I. E eu vou dizer que um x0 é um ponto de mínimo absoluto para f em I, né? Se f de x0 for menor ou igual que f de x para todo x em I. Tá? Então, esses pontos também costumam ser chamados de pontos de máximo ou de mínimo globais. Tá? E eu vou chamar um máximo ou um mínimo absoluto de extremo absoluto. Tá? Então, o que é um extremo absoluto? É um ponto que é ou máximo ou mínimo absoluto. Então, os valores da função nos pontos de máximo e mínimo absolutos, eles também vão receber um nome especial. Tá? Eu vou chamar de valor máximo e valor mínimo da função nesse intervalo. Tá? Tudo isso vai ficar claro nos exemplos que eu vou fazer para vocês. Bom, e uma observação, né? Nem sempre existem os extremos absolutos, tá? Isso vai depender da função e do intervalo I escolhido. Tá? Então, isso tudo a gente vai ver com cuidado aí nos próximos exemplos, tá? Nas próximas lâminas, em que eu vou trazer vários exemplos para vocês. Então, vamos começar com um exemplo em que a gente analisa uma função quadrática, tá? A função x² menos 6x mais 8, para duas diferentes escolhas de I. Tá? Então é importante notar aqui que a noção de máximo e mínimo absolutos depende do intervalo em que eu estou fazendo a análise. Tá? Não só da função, depende também do intervalo. Então vamos inicialmente considerar I igual a R. Então eu vou olhar para essa função aqui que é uma parábola, né? Um gráfico dado por uma parábola, para I dado por todo o conjunto dos reais. Então está aqui o gráfico da função. E a gente pode notar que a função, né, ela vai assumir um ponto de mínimo absoluto no 3. O valor mínimo da função a gente pode ler aqui no eixo y, é menos 1. Mas ela não tem um ponto de máximo absoluto, né? Por exemplo, o 5 não é máximo absoluto, porque se eu andar para a direita eu vou ter valores de x para os quais a função é maior. Né? Então a função não para de crescer, né? Eu não posso ter nenhum ponto de máximo absoluto. Desse lado, à medida que eu ando para a direita, a função cresce, e para esse lado, à medida que eu ando para a esquerda, a função cresce. Então também não tenho máximos absolutos.
Tá? Então a função tem um ponto de mínimo absoluto em R, que é o 3, mas não tem ponto de máximo absoluto. Ainda é fácil ver nesse caso que o ponto de mínimo absoluto é dado pelo ponto de mínimo relativo, tá? E se localiza na coordenada horizontal do vértice da parábola. Então vamos seguir com esse exemplo, trocando agora, né? Mantendo a função, mas trocando o intervalo para um intervalo que começa em 1 e termina em 6, um intervalo fechado, ilimitado, que começa em 1 e termina em 6. Quando eu faço isso, eu mantenho o ponto de mínimo absoluto, mas eu passo a ganhar um ponto de máximo absoluto, né? A gente consegue ver aqui pelo gráfico que para x igual a 6, a função atinge o maior valor dentro do intervalo, que vai de 1 até 6. Tá? Então, f de 6 é maior ou igual que f de x, desde que x esteja no intervalo que vai de 1 até 6. Tá? Então, para o novo intervalo, o ponto x igual a 3 é o mínimo absoluto, continua sendo o mínimo absoluto. O ponto x igual a 6 é o máximo absoluto. E ainda a gente pode dizer que o valor máximo da função nesse intervalo vai ser o 8, tá? Vai ser f de 6, que eu posso calcular aqui, né, a partir da lei da função, substituindo x por 6. 6 ao quadrado menos 6 vezes 6 mais 8. 36 menos 36 mais 8 vale 8. Já o valor mínimo vai ser dado por f de 3. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. 9 mais 8, né, 17, menos 18 dá menos 1. Tá? Então, aqui o valor mínimo da função, o valor máximo da função. Vamos passar aqui para um segundo exemplo, numa situação bem interessante de uma função que não tem nem máximo nem mínimo, tá? Nem local nem global aqui. Tá? Então, a gente vai considerar a função 1 sobre x ao quadrado, que está definida em qualquer número real com exceção do zero. Vocês olhem para o gráfico aqui. Tá? A gente não tem extremos no seu domínio, tá? No domínio natural aqui. Por que isso, né? Primeiro, a função é positiva e o limite da função é zero, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, o que acontece, né? Isso nos permite dizer que não há um mínimo absoluto. Por exemplo, 2 não é um mínimo absoluto porque basta andar para a direita, a função diminui de valor. Tá? O menos 3 não é um mínimo absoluto porque se eu ando para a esquerda, a função vai diminuir de valor. Então, a gente não tem mínimo absoluto. Tá? E o fato de que a função tende a mais infinito implica em não existir máximo absoluto. Por quê? Né? Para qualquer x0 fixado, por exemplo, eu pego aqui o 0,3, tá? A função está lá em cima, mas se eu andar um pouquinho para a esquerda, a função vai assumir um valor maior. Tá? Para qualquer x0 fixado, existe outro ponto x0' com f de x0' maior que f de x. x0, tá? Então, nesse gráfico a gente vê, né, claramente que nenhum ponto pode ser um extremo. Mais um exemplo, a função seno, que tem infinitos pontos de máximo e mínimo absolutos. Né? Então, a função alterna entre menos 1 e 1, portanto, ela vai assumir o valor 1, que é o valor máximo, uma infinidade de vezes, e, portanto, tem infinitos pontos de máximo absolutos, como o π sobre 2 aqui, tá? E infinitos pontos de mínimo. Tá? Aqui eu tenho 3π sobre 2, por exemplo, como um ponto de mínimo, onde a função atinge o valor mínimo menos 1. Então, um exemplo diferente agora, tá? Uma função definida em um intervalo aberto. Função bem simples, é uma reta, seu gráfico é uma reta, mas definida em um intervalo aberto, que vai de 2 até 5. Tá? Aqui a gente tem um fato bem interessante. Pelo fato do intervalo 2, 5 ser aberto, nenhum ponto pode ser máximo absoluto. Tá? Porque se eu pegar aqui, né, um x0 qualquer, ele vai ser menor que 5 e vai ter pontos à direita dele no intervalo. Né? Pontos que são maiores que ele e menores que 5. Então, sempre que eu pegar x0, um ponto desse intervalo, ele não pode ser um máximo absoluto, porque há pontos à direita de x0 ainda no intervalo 2, 5. E nesses pontos à direita, a função assume um valor maior que x0.
Tá? Então, se eu tento aqui, tipo, só para dar um exemplo, 4,8 não é máximo, porque a direita do 4,8 tem o 4,9, está no intervalo, e a função é maior em 4,9 do que em 4,8. Então, não tem um ponto de máximo, né? O 4,8 não é máximo, e qualquer outro ponto que eu tentar encontrar dentro do intervalo aberto não vai ser um ponto de máximo absoluto. Tá? E esse argumento, ele pode ser usado de maneira análoga para provar, né, que nenhum ponto pode ser um ponto de mínimo absoluto. Então, essa função não tem nem máximo nem mínimo absoluto. Tá? Mas eu posso modificar ela, né? Então, vamos olhar para o exemplo anterior, modificado. O que ocorre se a gente mudar o intervalo aberto para o intervalo fechado? Se eu incluir a fronteira, né, o 2 e o 5, a gente vê aqui que o 5 passa a ser o ponto de máximo absoluto da função e o 2 passa a ser o ponto de mínimo absoluto da função. Né? Então, nesse caso, 2 se torna um ponto de mínimo absoluto, 5 se torna um ponto de máximo absoluto. Né? E, portanto, a função passa a ter máximo e mínimo. Tá? Então, notem aqui a diferença entre trabalhar com uma função no intervalo aberto e no intervalo fechado. No intervalo aberto, a função não tem mínimo nem máximo absolutos. Tá? No intervalo fechado, ela tem tanto o máximo quanto o mínimo absolutos. Então, nos exemplos anteriores, nós vimos que nem sempre existem extremos absolutos, mas vamos ver agora um resultado que mostra que, sob certas condições, a gente tem garantida a existência tanto de pelo menos um ponto de máximo quanto pelo menos um ponto de mínimo absolutos. Tá? Então, teorema, vou supor que AB é um intervalo fechado e limitado. Fechado e limitado. Tá? Vou supor que f de AB em R é uma função contínua. Olha um desenho aqui. Na situação como essa, a função está definida do intervalo que vai do A até o B e é contínuo. E o intervalo é fechado. Tá? Então, a função está definida em A, está definida em B e o seu gráfico é uma curva contínua ligando aqui esse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá? Então é fácil ver que existe pelo menos um ponto de máximo e pelo menos um ponto de mínimo. Nesse meu exemplo, nesse meu desenho, o máximo absoluto é o B e o mínimo absoluto é esse ponto aqui no meio do intervalo, tá? Aqui no interior do intervalo. Bom, além disso, a gente pode ver aqui, né, que os extremos absolutos eles vão se localizar ou nos pontos de mínimo e máximo locais ou na fronteira. Tá? É muito comum os extremos absolutos se localizarem na fronteira. Então, né, podemos ver que para f de AB em R contínua, AB fechado e limitado, os extremos absolutos podem se localizar ou nos pontos críticos ou na fronteira, tá? Ou em ambos. Tá? Então aqui eu tenho um ponto crítico, né? E eu tenho aqui um ponto na fronteira. Tá? Deixa eu rever com vocês um dos exemplos, tá? Que eu copiei aqui a observação anterior, né? Os extremos absolutos podem se localizar nos críticos ou na fronteira. E no meu exemplo anterior, né, vocês notem que o ponto de mínimo absoluto está no interior, o ponto de máximo absoluto está na fronteira, né, quando eu considero o intervalo fechado 1, 6. Tá? Então, o mínimo absoluto se encontra em x igual a 3, que é um ponto crítico, porque anula a derivada da função, né? Tem uma tangência horizontal aqui. E o máximo absoluto encontra-se em x igual a 6, que é um ponto da fronteira do intervalo. Tá? Então, ao procurarmos pelos extremos absolutos de uma função contínua, definida em um intervalo fechado e limitado, o que a gente tem que fazer? Né? A gente precisa encontrar os pontos críticos da função contidos no intervalo AB fechado, testar o valor da função nos críticos contidos no intervalo e também na fronteira. E aí a gente vai identificar os pontos onde a função atinge o maior e o menor valor. Tá? Vamos fazer isso então em dois exemplos. Tá? Então deixa eu encontrar com vocês aqui os extremos absolutos desse polinômio de grau 3.
que está definido no intervalo menos 7, 14. Tá? Eu vou supor que esse polinômio de grau 3 está definido no intervalo menos 7, 14. Tá? Então, vou restringir aqui a minha análise ao intervalo fechado, menos 7, 14. Tá? Também quero obter os valores máximo e mínimo dessa função. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Inicialmente, a gente vai calcular a derivada e vai igualar a zero. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou procurando os pontos críticos. Então, a derivada é 6x ao quadrado, né? Menos 24x menos 126. Eu igualo a derivada a zero. Eu posso dividir toda a equação por 6, obter essa equação um pouco mais simples aqui. Posso calcular as raízes, tá? Usando Bhaskara ou soma e produto, tá? Eu vou encontrar aqui x igual a menos 13 e x igual a 7. Tá? Então, esses aqui são os pontos críticos. Menos 3 está no intervalo, 7 também. Tá? Então, os pontos críticos da função se localizam no intervalo, então eles são candidatos a máximo e mínimo absolutos. Então, a gente sabe que os candidatos a pontos de máximo e mínimo absolutos são os pontos críticos e também a fronteira do intervalo, ou seja, os pontos menos 7, menos 3, 7 e 14. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular o valor da função nesses 4 pontos. Tá? Então, lembrando que essa é a lei de formação da função. Então, a gente tem que f de menos 7 é 2 vezes menos 7 ao cubo, menos 12 vezes menos 7 ao quadrado, menos 126 vezes menos 7 mais 40. Eu posso fazer as contas aqui, tá? Menos 7 ao cubo dá menos 343, menos 7 ao quadrado dá 49, tá? Se eu multiplicar 126 por 7, eu tenho 882, posso fazer isso com uma calculadora, né? E aí eu chego aqui, né, somando aqui, multiplicando e somando, eu chego a menos 352, vocês podem testar isso aí, né, com uma calculadora. Tá? O valor da função nos demais pontos vai ser calculado de maneira análoga, tá? E não vou fazer aqui, tá? Mas basta substituir o x por menos 3, por 7, por 14 e repetir essas contas. E a gente vai obter os seguintes valores. No menos 7 eu fiz a conta, menos 352. No menos 3, o valor da função, fazendo a conta, dá 256. No 7 dá menos 744 e no 14 dá 1412. Então, olha só o que acontece aqui, né? No 7 eu obtenho o valor mínimo, no 14 eu obtenho o valor máximo. Então, o valor máximo da função no intervalo em questão é 1412, ocorre na fronteira direita, ou seja, em x igual a 14, e esse é o ponto de máximo absoluto. Já o valor mínimo da função é menos 744, ocorre no ponto crítico, x igual a 7, e, portanto, x igual a 7 é o mínimo absoluto. Certo? E um fato aqui interessante, o menos 13 é um ponto de máximo relativo para f. E restrito ao intervalo menos 7, 14, o menos 7 é um ponto de mínimo relativo. Tá? Vamos ver isso aqui no gráfico. Tá? Então, aqui o mínimo absoluto está no 7, o valor da função menos 744. O máximo absoluto ocorre no 14, o valor da função 1412. Eu tenho um máximo relativo aqui no menos 3 e um mínimo relativo, né, quando restrito ao intervalo que vai de menos 7 a 14 no menos 7. Tá? E ainda, né, o valor máximo da função 1412, o valor mínimo menos 744. Certo? Então, agora, passando ao nosso último exemplo, vamos encontrar os extremos absolutos dessa outra função, polinomial de grau 4, no intervalo menos 2, 4. Tá? Vamos também atrás dos seus valores máximos e mínimo. Então, o que eu vou fazer? De novo, tem um polinômio, tá? Eu vou começar igualando a derivada a zero, tá? Buscando identificar os pontos críticos. Então, a derivada, né, então, menos 3x na quarta potência, né, vai ser o quê? Vai ser menos 12x ao cubo, a sua derivada. 32x ao cubo vai ter derivada 96x ao quadrado.
Menos 90x² tem derivada menos 180x e uma constante tem derivada nula. Tá? Então, essa é a derivada, eu igualo a zero. Eu tenho uma equação polinomial de grau 3, em que o x pode ser posto em evidência e, além disso, né, todo mundo aqui é múltiplo de 12. Então, a gente pode dividir toda a equação pelo fator menos 12 e botar um x em evidência. Tá? Então, dividindo por menos 12, eu tenho x ao cubo, com o x aqui do lado de fora, eu tenho x ao quadrado. 96 por menos 12 é menos 8, x ao quadrado é x vezes x, né? E menos 180 dividido por menos 12 é 15, tá? E esse x aqui, ele está colocado aqui em evidência. Então, quando eu igualo a derivada a zero, eu tenho que resolver essa equação que está aqui, tá? Então, a gente tem o que, né? Quais são as raízes? Eu preciso que x seja zero, porque vai zerar o primeiro fator, ou x seja uma raiz dessa equação quadrática aqui. Tá? Vocês podem usar aqui qualquer método para calcular as raízes da equação quadrática, vocês vão encontrar o 3 e o 5. Tá? Agora tem um detalhe importante. Nós estamos fazendo aqui a análise no intervalo que vai de menos 2 a 4. E o 5 não pertence a esse intervalo. Então, os pontos críticos que a gente vai levar em consideração são o 0 e o 3. Tá? Então, os candidatos a pontos de máximo e mínimo absolutos da função no intervalo menos 2, 4 são os pontos críticos 0 e 3, além da fronteira do intervalo, né? Ou seja, o menos 2 e o 4. Tá? Então, a gente vai calcular o valor da função nos 4 pontos, menos 2, 0, 3 e 4. Tá? Fazendo as contas, né, os valores vão ser os seguintes. Para x igual a menos 2, a gente vai atingir o menor valor, menos 564. Para x igual a 0, o valor atingido é 100. Para x igual a 3, a função vale menos 89. Para x igual a 4, a função vale menos 60. Então, a gente vê que o valor máximo da função, nesse intervalo, né, é 100. Ocorre no ponto crítico x igual a 0, que é o ponto de máximo absoluto. Já o valor mínimo da função é menos 564, ocorre na fronteira esquerda, menos 2, que é o ponto de mínimo absoluto. Tá? A gente também pode ver que o ponto x igual a 3 é um mínimo relativo e o ponto x igual a 4 é um máximo relativo para a função nesse intervalo. Certo? Essas duas últimas informações ficam mais claras quando a gente olha para o gráfico da função. Está aqui o gráfico da função. Mínimo absoluto é o menos 2. Máximo absoluto é o 0. Eu tenho mínimo relativo no 3 e um máximo relativo no 4. Tá? Esse máximo relativo no intervalo menos 2, 4. Se eu pensasse numa função definida no intervalo maior, né, o 4 deixaria de ser um máximo relativo. Tá? Então, cá está o gráfico, né? Lembrando que o valor máximo da função é 100, o valor mínimo da função é menos 564. Certo, pessoal? Então esse é o final do nosso vídeo sobre pontos de máximo e de mínimo absolutos. Tá? Obrigado pela sua atenção.